Bom, estamos aqui de volta para a nossa terceira aula e nas aulas passadas, eu falei sobre, aliás, as minhas últimas aulas foram sobre formatação da monografia. Eu falei de um aspecto mais formal, do texto, ou seja, como que o texto deve ser apresentado, como é que se formata o texto da monografia, as citações, a capa, a folha de rosto. Então isso está lá nessas aulas passadas. Agora nós vamos entrar num aspecto mais de conteúdo mesmo da monografia, Ou seja, essas próximas aulas nós vamos falar um pouco sobre o conteúdo da monografia, Aqui nós já vamos começar a trabalhar o título da monografia. Eu sei que é muito cedo para poder pensar em um título, mas eu sempre penso no título, no sumário, antes de escrever o texto. Por mais que no final da monografia esse texto ele seja mudado, o título seja alterado, o sumário seja alterado, pensar no título, pensar no sumário, pensar numa referência bibliográfica antes de escrever, já é um modo de meio que mapear a monografia que será escrita. Então esse pensamento anterior, eu acho ele muito importante. É claro que isso deveria ser acompanhado de um orientador para essa monografia. Eu não sei se aqui vocês vão ter acesso à orientação, mas de qualquer jeito, era interessante, eu já até falei isso um pouco em aulas atrás, anteriores, que vocês poderiam conversar com algum professor da disciplina, aquela disciplina que vocês têm mais afinidade, para tentar que esse professor pudesse dar uma orientação prévia na construção dessa monografia, ou seja, orientar em relação ao que vocês vão ter que ler, a delimitação do tema da monografia, a construção de um título e de um subtítulo para aquela monografia, do sumário da monografia, ou seja, quais os livros que eu vou ter que ler para cada um dos pontos do sumário, ou seja, isso tudo é uma forma de mapear a monografia para que eu não tenha depois uma certa dificuldade na hora de escrever a monografia. Ou seja, vocês têm pouco tempo para escrever essa monografia e é importante que isso saia de uma forma mais rápida e segura. Eu acho que, dependendo da organização de vocês, com um mês aí mais ou menos, dá para poder escrever uma boa monografia sem nenhum problema. Então aqui hoje nós vamos começar a pensar no título da monografia. Eu já falei disso um pouco, mas vamos falar de uma forma mais específica agora, já pensar nesse título, e de novo, esse título ele pode ser alterado no futuro, mas eu acho importante já pensar para vocês terem muito claro na cabeça de vocês o que vocês pretendem fazer. Bom, então, pensando o título da monografia, de que modo que vocês pensam esse título? O título da monografia, obviamente ele é pensado a partir do momento em que eu já tenho uma delimitação prévia do meu tema de pesquisa. Em aulas anteriores eu falei um pouco sobre essa questão da delimitação do tema. Normalmente as pessoas elas pensam o tema de uma forma muito ampla. Então eu vou falar sobre súmula vinculante. O cara fala assim, o tema da minha monografia é a súmula vinculante. Bom, eu já deixei isso claro que isso não é o tema da monografia, isso é um assunto. Eu tenho que delimitar esse tema para que eu tenha a noção exata do que eu pretendo fazer e qual que é o meu objeto de estudo. Então é óbvio que o seu objeto de estudo jamais pode ser a súmula vinculante. Eu não tenho como falar tudo sobre a súmula vinculante. Sobre a súmula vinculante eu tenho história da súmula vinculante, eu poderia entrar, por exemplo, em discussões sobre o sistema inglês, o sistema norte-americano, comparar com o sistema brasileiro e assim por diante. Ou seja, e aí daria para fazer uma monografia extremamente extensa. Não é isso o interessante. Então é importante já, antes de definir um primeiro título para a monografia, inclusive também definir um sumário prévio da monografia, já ter a noção clara do que seria esse tema
delimitado. Então, como que nós começamos a pensar o título? Primeiro, partir dessa delimitação do tema, né? Eu vou falar sobre o súmulo vinculante, mas o que eu vou falar sobre a súmula vinculante? Então, o título da monografia ele deve refletir de um modo completo o tema que se pretende trabalhar. Ou seja, portanto, é sempre importante um título e o subtítulo. O subtítulo é de extrema importância. Os alunos não gostam muito de colocar subtítulo na monografia, mas ele não tem. Eu entendo que não há como, né, não existir subtítulo em monografia. Então, eu leciono numa faculdade de Direito, e lá os alunos eles gostam muito de colocar aqueles títulos assim mirabolantes, né? Falar sobre, por exemplo, né, o casamento homoafetivo, né? E aí fica aquele título lá, solto. Tudo bem, o que você vai tratar em relação ao casamento homoafetivo? Você vai falar sobre tudo do casamento homoafetivo? Ou você vai trabalhar uma crítica a essa discussão do casamento homoafetivo? Você vai trabalhar essa crítica a partir de quê? Né? Ou seja, qual é o seu olhar? Qual que é o marco teórico? Então você vai começando a delimitar. Você vai trabalhar uma decisão específica, por exemplo, você vai trabalhar o julgado do Supremo em relação ao reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Você vai trabalhar a decisão do STJ em relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não sei, você vai trabalhar um julgado específico em relação a isso. Então é sempre importante delimitar. Só que o aluno ele coloca lá o casamento homoafetivo e acha que isso, que quem vai ler a monografia vai compreender, né, o que você pretende trabalhar. Aliás, quando eu coloco o título casamento homoafetivo, eu nem sei se eu pretendo falar a favor ou contra o casamento homoafetivo. Pode ser que a pessoa que está pesquisando queira dar um outro enfoque a isso e trabalhar, por exemplo, os aspectos contrários, né, ao casamento homoafetivo. Né? Eu não estou discutindo aqui se eu sou favorável ou não, mas pode ser que a pessoa queira trabalhar isso. Né? É claro que eu já me coloco, a partir do marco teórico que eu adoto, né, eu entendo completamente possível o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas pode ser que a pessoa pretenda defender algo contrário, pode ser que a pessoa pretenda defender, por exemplo, a ideia de que o reconhecimento das pessoas do casamento entre pessoas do mesmo sexo seja inclusive algo agressivo ao princípio da segurança jurídica, por exemplo, né? Já que não existe uma lei específica que estabeleça parâmetros, né, de como que esse casamento ele poderia ocorrer. Ou seja, já que esse casamento ele só existe a partir de uma interpretação jurisprudencial, isso poderia realmente gerar aí uma determinada insegurança jurídica no que diz respeito a esse tipo de casamento. Então, esse título muito amplo, o casamento homoafetivo, não reflete exatamente o que você quer trabalhar. É sempre importante acrescentar novos elementos ao título para que ele fique cada vez mais específico e mais claro. Bom, o título deve conter um enunciado mais geral, sempre mais geral, e o subtítulo, no subtítulo vai vir especificado aí o objetivo geral, o marco teórico, né? Se você pretende fazer uma crítica ou não, se você pretende fazer algum tipo de reconstrução, algum tipo de esclarecimento, um estudo mais elaborado, não sei. No subtítulo vai estar especificando exatamente o que vocês pretendem trabalhar. Aqui eu apresentei, aqui tem alguns exemplos, né, de alguns títulos. Obviamente que isso aqui é muito livre, né, muito solto, mas só para vocês poderem entender o que seria a ideia do título e do subtítulo. Né? Então aqui tem alguns exemplos de título. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui, inclusive estou trabalhando com a ideia da súmula vinculante. A súmula vinculante ela entrou, né, no nosso sistema a partir da emenda 45, né, e a partir de então existem inúmeras críticas a esse uso, né, da súmula vinculante. Eu não vou entrar nessas discussões, mas bom, aqui o primeiro título, né, súmula vinculante e o devido processo legal. Esse seria o título. Então aqui está bem geralzão, né, bem amplo, né, o título, súmula vinculante e o devido processo legal. Mas, de um certo modo, já dá a entender, já dá para poder notar aqui uma determinada delimitação no título. Né? Eu não estou trabalhando na súmula vinculante. Eu estou trabalhando na súmula vinculante a partir da ideia do devido processo legal.
que já dá uma determinada delimitada no tema que vocês pretendem discutir. E aí depois, no subtítulo, eu dou ainda mais uma fechada no foco de vocês. Uma contribuição a partir da teoria neo-institucionalista do processo. Então aqui no subtítulo eu deixo mais claro ainda o que eu pretendo discutir em relação à súmula vinculante. Então eu vou fazer uma crítica à súmula vinculante a partir da ideia do devido processo legal, traduzido pela teoria neo-institucionalista do processo, obviamente, do professor Rosemiro Pereira Leal. Então aqui o meu marco teórico, obviamente, é a teoria neo-institucionalista e eu estou utilizando o marco teórico para criticar a súmula vinculante. Eu estou utilizando esse marco teórico para traduzir o que eu entendo por devido processo legal para criticar a súmula vinculante. Então esse meu título aqui, pode ser que ele tenha ainda aspectos que podem ser melhorados, né? Ele está, entendo eu, bem mais claro do que somente súmula vinculante, né? Então no meu título, e aí é interessante, porque a partir desse título, súmula vinculante e o devido processo legal, uma contribuição a partir da teoria neo-institucionalista do processo, eu também já consigo vislumbrar um possível sumário para isso aqui. Se eu tenho somente súmula vinculante, o meu sumário ele vai ser gigante, né? Agora, se eu tenho súmula vinculante, o devido processo legal, a teoria neo-institucionalista do processo, eu já consigo perceber um sumário para esse título, né? Eu poderia, por exemplo, trabalhar, lembrando que todo sumário tem como introdução, isso não tem jeito de mudar, eu poderia trabalhar a partir do meu capítulo 2 o quê? A história da súmula vinculante, né, de onde é que ela veio, como que surgiu isso, os aspectos doutrinários da súmula vinculante, os aspectos jurisprudenciais da súmula vinculante, quais foram as inovações a partir da emenda 45, ou seja, eu vou apresentar ali um panorama, né, em relação à súmula vinculante, o que a doutrina, a jurisprudência entende, o que mudou depois da emenda, o que era antes da emenda, se existia súmula vinculante ou se não existia. Posso fazer uma comparação, né, inclusive um estudo comparado aí do nosso sistema, como é que funciona a súmula vinculante no Brasil, e se há algum tipo de paralelo, por exemplo, com os stare decisis, né, norte-americano, e assim por diante, como é que funciona isso no sistema de common law, comparar o sistema common law com o sistema romano-germânico, isso tudo viria aí num capítulo que seria mais panorâmico, né, ou seja, onde eu vou apresentar o que eu costumo chamar de, eu até já falei sobre isso em outras aulas, né, eu costumo chamar isso de revisão da literatura ou estado da arte, né. E aí, num outro capítulo, que seria o meu capítulo 3, eu vou apresentar o meu marco teórico. E ali, então, eu vou escrever sobre a teoria neo-institucionalista do processo. Então, esse seria o meu capítulo 3º. Então, no capítulo 2º, eu fiz a introdução da monografia, né, descrevendo exatamente o que eu vou trabalhar na monografia. Depois eu apresentei um capítulo 2º, apresentando o meu objeto de pesquisa, que é a súmula vinculante, né. No capítulo 3º, eu posso falar sobre a minha teoria neo-institucionalista do processo. Aliás, no capítulo 3º, eu poderia, inclusive, falar sobre as teorias do processo, né? E aí, dentro dessas teorias do processo, demonstrar de que modo que cada uma das teorias do processo entendem o devido processo legal. Então, eu tenho aí a visão, por exemplo, da escola paulista. Depois eu vou em outras aulas, né, eu vou especificar isso melhor. A partir de cada título eu vou criar um sumário para vocês, mas isso aqui é só para vocês poderem entender. Eu posso pegar então no meu capítulo 3º e falar exatamente, e chamar ele de devido processo legal e as teorias do processo. E aí eu colocar, por exemplo, de que modo que a teoria, por exemplo, a teoria instrumentalista do processo, ela entende o devido processo. Eu posso colocar de que modo que o fato salari entende o devido processo. Eu posso depois falar da teoria neo-institucionalista, de que modo que a teoria neo-institucionalista entende o devido processo. Então eu tenho aí, pelo menos, 3 grandes teorias contemporâneas, né, do processo, que é a instrumentalidade, o processo como procedimento realizado em contraditório entre as partes e a teoria neo-institucionalista, de que modo que essas 3 teorias têm o entendimento do devido processo. Então eu já começo a descrever o meu marco teórico. E depois, no capítulo 4, apresentar qual que é a contribuição mesmo que você vai dar para uma crítica à súmula vinculante a partir da visão neo-institucionalista. Então, lembrando daquela forma que eu já falei um pouco para vocês, né? Toda monografia ela tem a introdução, no desenvolvimento ela tem 3 capítulos no mínimo, né? Onde no primeiro capítulo eu apresento um panorama,
No segundo capítulo eu apresento o meu marco teórico e no quarto capítulo eu faço uma crítica, uma reconstrução. É ali que eu vou realmente apresentar vamos dizer assim, o que eu pretendo realmente, o meu objetivo, né, a ser alcançado, ou seja, a minha contribuição. Então o capítulo 4 ele é extremamente crítico, né, e essa crítica não necessariamente é feita a partir do marco teórico. E aí eu parto para a conclusão. Então, quando eu tenho já visualizado o meu título da monografia, eu já consigo estabelecer, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples, né, um esqueleto dessa monografia, que seria o meu sumário. Obviamente que esse sumário é um sumário prévio, mas aí, a partir do sumário, eu também já consigo entender quais são os livros que eu vou ter que ler, obviamente, né? Então, se eu estou falando de súmula vinculante, no meu capítulo 2, eu vou ter que buscar grandes doutrinas, né, ou grandes doutrinadores de direito constitucional, para tratar sobre a questão da súmula vinculante. Se eu quiser também, eu posso ler alguns autores que criticam a súmula vinculante, monografias sobre súmula vinculante, dissertações, teses sobre súmula vinculante, para enriquecer o trabalho, né? No capítulo 3 eu vou ter que ler, obviamente, livros de teoria geral do processo para traduzir o princípio do devido processo legal a partir dessas diferenciadas teorias do processo, né? E assim por diante. Então, a partir do meu título, eu consigo visualizar um esqueleto, né, uma estrutura da monografia, e dentro dessa estrutura eu consigo estabelecer quais são os livros que eu vou ter que ler. Um outro exemplo de título que está aqui, no texto aqui, seria também ainda dentro da súmula vinculante, mas aí já um outro viés, né, vamos dizer assim, seria súmula vinculante e o livre convencimento do juiz. Então, já são coisas um pouco diferentes, né? Eu vou trabalhar a súmula vinculante a partir do devido processo legal e assim também a partir da visão neo-institucionalista do processo. Aqui eu vou trabalhar a súmula vinculante, mas a partir daquela ideia do livre convencimento do juiz. Ou seja, será que existe realmente um princípio do livre convencimento do juiz? Né? O juiz ele pode decidir de acordo com o que ele bem entender, ele pode usar a sua consciência, né, vamos dizer assim, para poder decidir, ou não. Existe ou não existe o tal do livre convencimento? Então aqui é um outro tipo de pesquisa. Né? Ou seja, será que essa súmula vinculante realmente ela é interessante até que ponto, em que medida que a súmula vinculante ela é interessante? E aí vem um subtítulo, um estudo acerca da inadequação da súmula ao Estado Democrático de Direito. Então aqui já é uma pesquisa um pouco mais ampla, né? Eu estou fazendo uma crítica à súmula vinculante, utilizando a ideia de que o juiz ele pode se convencer de uma forma livre, né? E aí vocês podem usar outro tipo de marco teórico. E estou utilizando aqui o paradigma, né, do Estado Democrático de Direito como, vamos dizer assim, como pano de fundo da discussão. É claro que quando eu uso a expressão Estado Democrático de Direito, hoje em dia, né, o que me vem à cabeça é exatamente uma teoria, por exemplo, como uma teoria de um filósofo alemão chamado Jürgen Habermas, onde em um livro dele chamado Direito e Democracia, ele vai apresentar ali talvez a melhor, ou pelo menos a mais atual, né, mais atualizada definição de o que seria um Estado Democrático de Direito. Pode ser então que eu trabalhe aqui, por exemplo, o Habermas como marco teórico ou não. Eu posso usar outros autores para traduzir o que seria o Estado Democrático de Direito. Da mesma forma que, quando eu vejo esse título, eu também já consigo, vamos dizer assim, estabelecer uma estrutura, né, um esqueleto do que seria a minha monografia. No meu capítulo 2, poderia usar o mesmo capítulo da outra, né, falar sobre a questão da súmula vinculante. No capítulo 3, eu poderia falar sobre essa questão do juiz, né, de como que o juiz deve agir nos diferenciados paradigmas. Aí vocês têm inúmeros livros que vão falar sobre isso, ou seja, o que era um juiz no Estado liberal, o que era um juiz no Estado social e o que é um juiz no Estado Democrático de Direito. Ou seja, será que existe realmente esse livre convencimento do juiz? Se vocês quiserem, vocês podem fazer pesquisas até interessantes, né, sobre teorias do direito. Né? Existe um livro muito importante de um sociólogo que escreveu no início do século XX, chamado Eugen Ehrlich, que ele escreve um livro sobre a sociologia, fundamentos da sociologia jurídica, onde ele vai inaugurar o que costumou se chamar de escola do direito livre, né?
Ou seja, aí tem muito a ver com essa questão do livre convencimento, né? O juiz ele pode usar essa liberdade para decidir da forma que ele bem entender. Então vocês podem fazer diversos estudos a partir desse tema aqui, que seria muito interessante. Ou seja, no próximo, no bloco em sequência, eu vou estabelecer um sumário para cada um desses títulos que eu estou exemplificando aqui e vou comentar cada um desses sumários para que vocês entendam melhor. Outro exemplo de título que eu trago aqui, né, já relacionado à arguição de descumprimento de preceito fundamental, que inclusive foi o título que eu trabalhei no exemplo, ou seja, naquele documento que eu fiz a formatação para vocês, né? Então está aqui, a arguição de descumprimento de preceito fundamental e o direito como integridade, é o título, o subtítulo, uma contribuição crítica em relação ao acórdão que pretende eliminar a controvérsia judicial relevante. Bom, da mesma forma, né, se eu colocasse aqui somente arguição de descumprimento de preceito fundamental no título, o que eu vou trabalhar com isso? O título está extremamente amplo, ele não traduz exatamente o objeto de pesquisa de vocês. Então eu acrescentei o direito como integridade, como modo de delimitar também, ou de, vamos dizer assim, de estabelecer um foco, né, na pesquisa de vocês. Então eu estou trabalhando essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, né, a DPF, a partir de um marco teórico chamado Direito como Integridade, de um autor que muitos devem conhecer, que é o Ronald Dworkin, que é o norte-americano. Então essa seria a minha pesquisa. E no subtítulo, eu estou colocando ali o meu objetivo, né? Qual que é o objetivo dessa pesquisa? Né? Contribuir criticamente, né? Ou seja, estabelecer uma reflexão crítica em relação àquele acórdão que pretende, vamos dizer assim, fixar o entendimento, né? Acabar com a controvérsia judicial. Também aqui, da mesma forma, como já está lá atrás especificado naquele documento, tem ali um sumário já que aparece em minha cabeça, né? Um outro modelo de título, né, que eu coloquei aqui para vocês, já é um título um pouco mais dogmático, né, vamos dizer assim, o controle de constitucionalidade e a mitigação dos efeitos da decisão. Olha bem, mesma forma, eu não vou trabalhar o controle de constitucionalidade. O que eu vou falar sobre o controle de constitucionalidade? Então eu peguei aqui um ponto dentro do controle de constitucionalidade. Eu poderia colocar assim, controle de constitucionalidade e os efeitos da decisão. Mesmo assim ficaria muito amplo, né? Porque se eu for falar dos efeitos da decisão, vou ter que falar sobre todos os efeitos, né? Mas eu busquei uma outra delimitação. Eu vou trabalhar somente o aspecto da possibilidade que as leis 9882 e 9868 elas dão ao Supremo de poder manipular, né, ou mitigar esses efeitos da decisão. Por exemplo, essa decisão ela pode ser ex nunc, ou pode ser inclusive uma decisão que venha a gerar efeitos a partir de um determinado momento, né? É o que costuma se chamar no Brasil hoje em dia de inconstitucionalidade progressiva, né? Bom, então aqui eu já dei uma delimitação, eu vou trabalhar o controle e a mitigação dos efeitos. E aí vem o subtítulo dizendo o que eu quero fazer com isso, né? Uma reflexão acerca do princípio da segurança jurídica, entendido como direito como integridade. Então aqui de novo eu estou trabalhando a partir da teoria do Ronald Dworkin. Por que eu vou fazer uma reflexão a partir do princípio da segurança jurídica? Muitos autores, né, criticam essa ideia de que a mitigação dos efeitos da decisão, por mais que as leis elas inclusive façam remissão à ideia de segurança jurídica, né, essa mitigação, ela, na realidade, ela provoca uma maior insegurança jurídica. Né? O que a mitigação dos efeitos da decisão, que ela pretende na realidade, muitos dizem que não tem nada a ver com segurança jurídica, tem sim com interesses que estão envolvidos. Né? E aí o Supremo utiliza aquela famosa supremacia do interesse público sobre privado para poder decidir. Então aqui, quando eu coloco um título como esse, também já me vem aí um possível sumário. Né? É claro que se eu quiser... o que nós temos que aprender a fazer na monografia de conclusão de curso, ou de conclusão de especialização, ou seja, até mesmo uma dissertação de mestrado, ou até mesmo uma tese de doutorado, as pessoas têm que começar a ver de uma forma muito mais direta o texto. Então, quando eu coloco aqui controle de constitucionalidade e mitigação dos efeitos,
eu pergunto, será que realmente eu tenho que ter um capítulo sobre o controle de constitucionalidade? Eu acho que um capítulo sobre o controle de constitucionalidade seria um desperdício, né? Até porque eu vou escrever aqui, eu teria que escrever no mínimo umas 20 ou 30 laudas só sobre o controle de constitucionalidade. E eu acho uma bobagem. Eu acho que nós já podemos, por exemplo, aqui nesse ponto, partir para a discussão dos efeitos da decisão em sede de controle de constitucionalidade. Ou seja, eu posso ter um capítulo 2, depois da introdução, no capítulo 2, discutir os efeitos da decisão no controle de constitucionalidade. E ali sim eu vou discutir o que seria o efeito ex tunc, o ex nunc, o que seria essa mitigação dos efeitos, né? Quando que o Supremo realmente pode fazer isso ou não pode, em razão de quê, né? Quais são as justificativas que reforçam a ideia de que o Supremo pode fazer isso. Então aqui eu teria um capítulo que falaria diretamente sobre a questão dos efeitos. Eu não vou perder meu tempo falando sobre o controle de constitucionalidade, né? Um capítulo terceiro, onde eu poderia, por exemplo, falar sobre a questão do princípio da segurança jurídica. E aqui eu poderia fazer uma discussão interessante, né, do princípio da segurança jurídica, porque, por exemplo, a visão que o Supremo tem de segurança jurídica, eu acho bastante diferente da visão que o Dworkin tem. Então eu poderia, inclusive, falar, ainda aqui, né, continuar falando sobre uma questão mais doutrinária, ou mesmo jurisprudencial, do que seria o princípio da segurança jurídica. Né? Ou seja, de que modo que a doutrina e a jurisprudência no Brasil entendem a segurança jurídica. Qual que é a doutrina predominante em relação a essa questão da segurança jurídica? Né? Se vocês quiserem até fazer pesquisas mais teóricas, pegar um autor como Hans Kelsen, né, que publica um livro no início do século XX chamado Teoria Pura do Direito, onde ele vai exatamente discutir a questão da segurança jurídica. Ou seja, será que eu ainda tenho que entender, ou devo entender segurança jurídica nos mesmos moldes, né, de um positivismo formalista kelseniano, né, ou não? O que seria segurança jurídica hoje em dia? Então eu faço isso, depois eu venho estudar um marco teórico, apresentando as contribuições que o Dworkin vem apresentar em relação ao que seria essa segurança jurídica. E ali, então, apresentar o que ele chama de direito como integridade, como que eu vou construir o princípio da segurança jurídica a partir da ideia de integridade. Dworkin trabalha um determinado binômio, né? Porque juntamente com a segurança jurídica tem que ter algo chamado aceitabilidade racional. Então, segurança jurídica não é meramente imposição, ou segurança jurídica não é só porque aquilo é um produto do Estado ou de um órgão do Estado, como o Poder Judiciário, né? Então, além de segurança jurídica, tem que ter aceitabilidade racional. O que é a tal da aceitabilidade racional? Então, são coisas que vocês podem trabalhar na pesquisa até chegar ao capítulo de crítica, onde vocês vão fazer uma reflexão realmente acerca de qual seria o melhor entendimento do princípio da segurança jurídica para poder criticar essa ideia de uma possível mitigação dos efeitos da decisão. Ou não? Será que a mitigação seria interessante? Em que medida? Será que a mitigação, usar a mitigação só em razão de um suposto interesse público, que a gente sabe muito bem o que significa o interesse público, né? Será que usar isso somente em razão disso seria realmente segurança jurídica ou não? Se eu realmente estiver usando a mitigação para favorecer uma segurança jurídica e o princípio da aceitabilidade racional, aí sim seria possível, né? Dentro da visão do Ronald Dworkin. Então aqui, o que eu quero deixar claro para vocês nesse primeiro momento, né? Ou seja, eu estou apresentando uma forma de tentar visualizar o título da monografia de vocês. Então aqui só para encerrar, né, esse bloco, eu acho que vocês têm que já visualizar o tema de vocês, de que modo que vocês vão delimitar esse tema, como é que vocês delimitam o tema? Tem o assunto do tema, o marco teórico, a partir do qual vocês vão interpretar, investigar aquele tema, o objetivo que você pretende com a pesquisa, se é um objetivo mais crítico ou não, né? Isso são formas de delimitar. A partir dessa delimitação, vocês vão chegar até o título da monografia, que é, obviamente, um título ainda provisório, pode ser que também seja já o título definitivo ou não. E aí sim, a partir desse título, vocês vão começar a enxergar o sumário de vocês. No próximo bloco, eu vou tentar demonstrar para vocês como é que vocês vão fazer a conexão do título com o sumário. Até lá.